Aos 9 anos de idade, eu aprendi 2 grandes lições de vida. A primeira, que eu poderia tornar os salgados da minha mãe em um pequeno negócio de sucesso. A segunda, que mesmo fazendo algo incrível, eu poderia ser punido por simplesmente pensar diferente. Como, por exemplo, ser suspenso da escola. Meu nome é Igor Mendes, sou engenheiro e empreendedor e aos 6 anos fui diagnosticado com TDAH e dislexia. E ao longo da minha trajetória educacional, pude perceber que a estrutura da escola quase matou o meu futuro. E para evitar que isso continue acontecendo, é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Como eu disse, aos 6 anos, as professoras notaram algo em mim. Eu me esquecia fácil, pulava palavras, trocava letras. E, enquanto todo mundo andava em linha reta, minha mente fazia curvas. Só que aí houve minha primeira conexão. A psicóloga da escola. Ela me abraçou e conversou com os meus pais, que entenderam e passaram a cobrar menos minha nota e muito mais o meu esforço. Meus pais, com o apoio dela, eles me criaram e se adaptaram para levar o melhor de mim. Minha mãe, por exemplo, lia livros comigo. Uma página eu, uma página ela. Mas, para a escola, eu ainda era um problema que não se encaixava. Mas, apesar dessas problemáticas, eu me destacava por pensar diferente, gerar conexões, encantar pessoas. E aí, com os 9 anos, eu aprendi minha primeira grande lição de vida. Resolver problemas dá dinheiro. Meus colegas da minha sala reclamavam muito do salgado da escola e pediam muitas mordidinhas do meu lanche. Eu, como um bom gordinho e empreendedor, dividir salgado nem a pau. Vou vender. Contratei o maior aluno da sala por 2 salgados por dia trabalhado. O negócio deu tão certo, mas tão certo, que eu fui chamado para a escola. Em vez de ser incentivado, fui punido. Me deram uma advertência e ameaça de suspensão em caso de continuidade no meu empreendimento. O motivo? A cantina da escola tinha cláusula de exclusividade. Tiveram que acionar a justiça para vencer um moleque de 9 anos que não sabia escrever umbigo e não tirava mais de 5 em português. Mas vocês já pensaram por que o sistema educacional foi criado? Foi criado no século XIX para criar operários obedientes que seguiriam regras. Fila, silêncio, prova, nota. Fila, silêncio, prova, nota. E é aí que está a ironia. 2 séculos depois, a escola continua nos mesmos moldes. E nós, neurodivergentes, não cabemos nesses moldes. A dislexia surgiu nos anos de 1800, TDAH nos anos 80. Mas a grande verdade é que esse assunto só surgiu à tona atualmente para muitas pessoas. E de acordo com a Lancet, uma revista internacional, publicou em 2023 que quase 7% de toda a população possui TDAH. Mas não só TDAH. De acordo com a Associação Internacional de Dislexia, publicada em 2024, trouxe que 1 a cada 10 pessoas no mundo possuem dislexia. Ou seja, só nesse teatro aqui, possuem pessoas incríveis que processam o mundo de uma maneira diferente. Não somos exceções, estamos no meio de todos. Mas eu pergunto, o que fazemos com essas mentes? Por exemplo, na Finlândia, lá o termo necessidade especial nem existe. Lá, inclusão não é uma exceção, é uma regra. Nas escolas existem 3 níveis de suporte: o geral, o intensificado e o especial. Dentro da própria sala de aula, um plano individual para cada aluno, porque o foco não é separar, é incluir e dar apoio certo no lugar certo. Mas, infelizmente, no Brasil a história é outra. De acordo com o Censo Escolar de 2023, 91% dos alunos especiais estão nas salas regulares e apenas 6% dos professores possuem capacitação especial para esse tipo de aluno. Não é por falta de vontade dos professores, é falta de um sistema que os ampare. O resultado disso, uma desconexão em massa, que quase me levou. Um exemplo, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a coordenadora da escola me chamou. Ela folheou minhas notas, meus boletins, meus trabalhos, olhou no fundo dos meus olhos e disse: Igor, você está na UTI do ensino. Se você não mudar, existem só 2 caminhos para você. Ou você vai ser porteiro, ou maconheiro. Aliás,
Qual o problema teria se eu fosse porteiro? Uma profissão tão digna como qualquer uma outra. Ali, naquela sala, naquela escola, com aquela professora, eu não era mais um aluno. Eu era uma sentença, um caso perdido. E o pior de tudo, que por muito tempo eu acreditei nela. Mas, outra pergunta: como a gente aprende? Os neurotípicos aprendem em linha. A escola foi feita para eles. Do A, depois do B, depois do C. Perfeito. Nós, neurodivergentes, a minha mente, pensamos em rede. Do A pulamos para o F, voltamos para o C e do nada, quando ninguém menos imagina, fazemos uma conexão lá em Z. Quem aqui já teve essa percepção? Quem aqui já foi chamado de distraído por isso? Ou pior, quem aqui também foi chamado de burro por simplesmente pensar diferente? Aparentemente, é um processo caótico para quem vê de fora, mas aqui dentro, tudo faz sentido. E qual é o problema? O problema é que a escola avalia as pessoas em linha reta. E minha mente, que naturalmente é criativa e inovadora, era vista como indisciplinada, desatenta, quebrada. Aí eu pergunto para vocês, como você sobrevive quando o sistema inteiro te chama de quebrado? E é aí que está a ciência por trás disso tudo, que as escolas e as famílias precisam entender. Um cérebro que se sente ameaçado, julgado, excluído, ele entra em modo sobrevivência. O córtex pré-frontal, que é a parte que aprende, que raciocina, resolve problemas, simplesmente desliga. Não se aprende com medo. Ponto final. E o que as psicólogas e minha família me deram foi segurança emocional. Um lugar onde eu poderia ser eu mesmo. E dentro da minha bagunça mental, eu criei minhas regras. E, por exemplo, no verso das provas, comecei a escrever todo o meu raciocínio. Deixei os papéis um pouco de lado e caí de cara no digital, justamente para organizar toda a minha bagunça mental. E o mais importante, deixei de tentar ser bom em coisas que eu não era bom. E foquei em algo que eu era naturalmente bom. Criar, conectar e liderar. No ensino fundamental, a luta continuou, mas pequenas adaptações mudaram tudo. Prova com mais tempo, letras maiores, mais espaçadas. Só que aí chegou a faculdade. Ouvi diversas vezes, Igor, você não é capaz. Mas, no núcleo de empreendedorismo, pela primeira vez, minha criatividade foi celebrada. Minha diferença virou meu diferencial. E aí eu pergunto para vocês, lembram da coordenadora que falou que ia ser maconheiro? Pois é, ela errou feio. Pois hoje sou engenheiro e empresário e lidero uma empresa que conecta o agro ao futuro. Tecnologia sozinho não constrói futuro. O que constrói futuro são as conexões humanas certas nos momentos certos. E para as crianças que estão me ouvindo, eu desejo os 3 pilares que mudaram a minha vida e que podem impactar a vida de milhares de pessoas pelo mundo. Primeiro, o diagnóstico precoce, lá no comecinho da escola, aonde você identifica os primeiros sinais e a gente traz uma intervenção eficaz, certa no momento certo. O segundo, o apoio familiar, que dá apoio sem superproteção. Precisamos informar e treinar as famílias para tornar elas aliadas nesse processo. E terceiro, e não menos importante, uma educação personalizada e mostrar que um caminho diferente não é um caminho menor. Pois existem milhares de crianças, assim como eu, nas nossas casas e nas nossas escolas, que possuem futuros brilhantes. E vocês me perguntam, tá, Igor, o que falta para a gente construir isso? Faltam formações nas escolas e para esses profissionais. Faltam informações para essas famílias. E falta transformar esses cuidados em políticas públicas. Porque, galera, isso não pode ser luxo. Isso tem que ser política pública. Meu outro desejo para essas crianças neurodivergentes é que as dores delas, que elas não estão sozinhas e que as dores delas não anulam as suas virtudes. E que elas podem, sim, transformar o mundo e serem engenheiros, porteiros, empreendedores, tudo o que elas quiserem, mas o que elas querem, não o que a sociedade impõe. Pai, mãe, irmão, acho que vocês lembram um pouco dessas histórias, né? Quantas vezes que eu cheguei em casa chorando e vocês me abraçaram. Por quantos momentos de luta e de dor que a gente passou junto.
Eu tô aqui por vocês. Isso é para vocês. Olha onde eu cheguei. E meu último recado: devemos parar de ajustar as crianças ao sistema e devemos ajustar os sistemas às crianças. Muito obrigado.